O Brasil não tem espaço fiscal para ter a mesma política de subsídios para a transição energética que os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. No entanto, o país tem transformado a necessidade de investimento em soluções financeiras e instrumentos mais criativos. O país tem buscado, através de novas plataformas, dar visibilidade a projetos estruturantes que sejam alinhados às políticas de desenvolvimento sustentável, bem como alavancar capitais estrangeiros para projetos eleitos como prioritários na transição energética, como a área de combustíveis sustentáveis, hidrogênio de baixa emissão de carbono, eficiência energética e expansão da geração com energia renovável. Para falar sobre esse cenário, o Jaule dessa semana recebe a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Luciana, seja muito bem-vinda ao Jaule, o nosso podcast para poder conversar um pouco sobre transição energética. Vou começar falando um pouco sobre financiamento, né, de ações climáticas, né? A COP 29 começa nessa próxima semana e tudo indica que a agenda central das discussões, né, entre os países vai ser justamente essa questão do financiamento para ações climáticas, especialmente ali os países em desenvolvimento. Os países mais ricos têm ferramentas e recursos para se adequarem às mudanças do clima. Para os mais pobres, o desafio é maior. O Acordo de Paris, assinado por mais de 190 países em 2015, estabeleceu que as maiores economias ajudem os países em desenvolvimento, com a doação de 100 bilhões de dólares por ano. Mas esse valor só veio a ser atingido pela primeira vez em 2022, e novas atitudes são cobradas. A gente tem essa discussão muito grande sobre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, quanto que cada um tem que contribuir ali para poder atingir uma redução de emissão significativa. E a minha dúvida é, a expertise do BNDES nesse setor, né, e aí especificamente no setor de infraestrutura, e também nos projetos de transição energética, ela pode ajudar essas negociações do governo, né? Como que é essa agenda, que é uma agenda internacional, também acaba batendo aí também no banco, nas ações e nas iniciativas do órgão? O BNDES, nós não somos um ministério. Então, nós não sentamos nas mesas de negociações, que, na verdade, essas negociações são conduzidas pelo MMA e MRE. Nós somos um banco. Qual que é o papel? Mas nós somos um policy bank. Então, obviamente, nós trabalhamos em parceria com todos os ministérios para acelerar a transição energética e, obviamente, catalisar financiamentos climáticos. O Brasil, ele está num lugar muito diferente de outros países emergentes no que diz respeito à atração de financiamento para a transição energética. Hoje, nós conseguimos atrair financiamento para energia renovável e para a transição, diferentemente de muitos países emergentes. O Brasil tem uma posição bem diferente e o BNDES é parte dessa equação. O BNDES é o maior emprestador para a energia renovável do mundo. O maior financiador de energia renovável do mundo é o BNDES, e esse é um ranking que não é meu, é um ranking da Bloomberg Nef. O Brasil tem uma matriz energética e uma matriz elétrica a mais renovável do G20. A matriz energética brasileira é a mais renovável do G20, a matriz elétrica brasileira é a mais renovável do G20, precisamente porque o BNDES financia energia renovável há muitos anos. O BNDES financiou as grandes hidrelétricas, financiou etanol, quando o Brasil começou a produzir e escalar etanol. O BNDES financiou a eólica e solar, quando o Brasil começou a escalar a eólica e solar. O banco já tem expertise em financiar novas tecnologias. O banco cumpre esse papel e vai continuar cumprindo. Por isso que o Brasil já fez a primeira fase da transição energética, que países como Índia, Estados Unidos, como a Europa,
eles estão fazendo agora. Eles estão escalando a energia renovável porque são países que têm matrizes altamente dependentes de combustíveis fósseis. A nossa matriz elétrica e a nossa matriz energética, elas não são altamente dependentes de combustíveis fósseis. Só 18% das nossas emissões vem do setor energético. A média do resto do mundo é de 70%. Se o resto do mundo tivesse matrizes como a brasileira, a gente não estaria falando da emergência climática como a gente está falando. Então, o tema da COP, que é financiamento, é super relevante, especialmente porque muitos países em desenvolvimento que não estão em posição tão favoráveis quanto a brasileira não conseguem atrair investimento para a transição energética. A gente estruturou a Fazenda, o MME, o MMA e o MTIC criaram a BIP, que é a plataforma de investimentos Brazilian Investment Platform. Nós somos o secretariado dessa plataforma. Essa plataforma vai reunir grandes projetos importantes para a transição energética do país, os projetos mais importantes, e o governo e o BNDES pretendem mobilizar recursos concessional, não concessional, de mercado de capitais, de mercado privado, local, mas principalmente internacional, para financiar esses grandes projetos. Então, sim, a gente vai ter um papel relevante e a gente acredita que o Brasil consegue atrair investimento para a transição. O Brasil já adiantou que vai defender um aumento no valor da meta, além de mais transparência nos repasses. Outra questão que deve ser discutida na COP29 no Azerbaijão é o destino desse financiamento. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Uma das minhas perguntas ia ser justamente sobre a Plataforma Brasil, né, que tem esse nome de Plataforma de Investimentos de Transformação Climática e Ecológica do Brasil, pelo menos é o que a gente tem acesso, assim, do nome completo. Mas eu ia justamente perguntar sobre a Plataforma Brasil, que foi lançada recentemente, agora no mês passado, pelo governo brasileiro, né, e pelo Ministério da Fazenda, mas também com a participação do BNDES. Esse evento que aconteceu nos Estados Unidos foi o evento de lançamento da chamada Plataforma de Investimento em Transformação Climática e Ecológica, que é chamada de BIP. Essa plataforma ela tem o objetivo de ampliar os investimentos na transformação ecológica rumo à descarbonização na economia. Também participou desse evento Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Porque ela tem sido colocada como essa ferramenta muito importante, né, para poder implementar o Plano Clima. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida de tentar entender qual que é o diferencial dessa plataforma, sabe? O que exatamente tem nela de diferente das outras iniciativas de financiamento, por exemplo, que já existem e que o BNDES está envolvido. Assim, hoje, a gente precisa mapear quais são os projetos prioritários para a transição energética do Brasil. Tendo uma plataforma onde o BNDES é o secretariado, os 4 ministérios são sponsors, lideram essa plataforma. E a gente aporta os projetos nessa plataforma. Como eu disse, tem muito investidor olhando para o Brasil. Quando o investidor chega aqui no Brasil, ele precisa olhar para algum lugar. Quais são os projetos que eu preciso financiar? No que diz respeito à transição energética, os projetos vão estar nessa plataforma. Outros países fizeram plataformas, África do Sul, por exemplo, que eram as JETPs, Just Energy Transition Platform. No caso dos outros países, dentro dessas plataformas, existiam projetos muito de solar e eólica. No caso do Brasil,
como a gente já escalou solar e eólica, a gente não vai colocar na plataforma projetos que já encontrem financiadores no mercado privado ou no mercado de capitais ou até com outros bancos de fomento. A gente vai colocar precisamente os projetos mais complexos que vão precisar também atrair recurso concessional e que são projetos que, se tiverem recursos de vários bolsos, têm mais chance de se tornar viáveis. Só do ponto de vista de estar numa plataforma que tem o selo do governo e o selo dos ministérios, já faz com que a parte de compliance, a parte de enquadramento já tenha sido superado. Então, facilita a vida do investidor. Então, este é o nosso propósito com a plataforma. Falando um pouco também em política climática ainda, né? O BNDES também ele faz a gestão do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, né? O Fundo Clima, que tem previsão para esse ano aí, se não me engano, de um pouco mais de 10 bilhões para captação internacional. Mas algumas empresas, especialmente empresas de menor porte, né, têm relatado alguma dificuldade de acessar esses recursos, talvez pela complexidade ali do tema e também dessa exigência de garantias mais altas, justamente por se tratar de recursos um pouco mais altos. Existe alguma avaliação do banco de que isso possa ser revisto ou o desenho do Fundo Clima vai continuar um pouco parecido? Não, o Fundo Clima já foi revisto. Até 2023, quando a gente chegou aqui, o Fundo Clima foi criado em 2009, inicialmente com recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente, e ele financiava projetos de transição climática. Desde 2023, o Fundo Clima passou a receber recursos que são oriundos da emissão dos bondes soberanos sustentáveis. Então, o Fundo Clima cresceu muito e vai continuar crescendo, porque a gente agora não depende só do orçamento. O Tesouro emite bondes sustentáveis e esses bondes, o use of proceeds desses bondes é para o Fundo Clima. E, com isso, é uma forma de mobilizar recurso internacional que está sendo investido na transição climática do Brasil. Hoje, o BNDES é repassador do Fundo Clima, mas o BNDES credencia mais de 70 agentes repassadores das nossas linhas. Então, empresas menores, por exemplo, que de repente não acessam diretamente o BNDES, elas podem acessar o Fundo Clima através desses outros parceiros do BNDES. Então, isso não vai mudar, vai continuar assim, muitas empresas menores podem acessar o Fundo Clima através de parceiros ou diretamente. O que acontece é que o Fundo Clima, ele não financia qualquer coisa. Ele financia energia renovável, floresta, descarbonização da mobilidade urbana, resíduos sólidos urbanos, saneamento. Luciana, em uma entrevista recente, o presidente do banco, né, o presidente Aloysio Mercadante, disse que não queria repetir os erros do passado em relação a um apoio ali do BNDES em relação à indústria naval. Hoje, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele disse que o Brasil precisa retomar a construção de navios, sem deixar de aprender com os erros cometidos lá no passado. Essa fala aconteceu no lançamento da iniciativa batizada de BNDES Azul, que promete estimular investimentos no setor naval. Ele até fala o seguinte ali, o Mercadante: precisamos fazer navio, já fizemos, temos tecnologia e também temos erros cometidos para aprender e corrigir. A gente sabe que o atual governo tem uma proposta, embora tenha ficado ali um pouco ainda sem uma discussão muito grande, mas existe uma proposta de fazer uma recuperação da indústria naval, trabalhando ali talvez com essa questão da transição energética, com o setor de eólicas, talvez olhando mais um pouco para eólicas offshore. Como é que está o BNDES em relação a esse debate? Eólica offshore, na nossa visão vai demorar, não acontece agora, né?
é uma tecnologia que vai chegar, mas hoje o Brasil tem muito como expandir eólica onshore. Então, eólica offshore, a gente entende que, claro, para que o PL da eólica offshore tenha discussão, a gente tem que avançar na legislação, mas é uma tecnologia que ainda é muito mais cara que a eólica onshore. Um dia vai ser, mas ela é muito mais eficiente, né? É uma tecnologia superior. Então a gente entende que ela vai chegar, mas vai demorar um pouco. E aí, pegando esse gancho ali para falar de eólicas, né? A gente sabe, pelo menos é uma demanda do setor de eólicas, de que algumas linhas de crédito no BNDES considerem, de certa forma, ali um conteúdo local, para poder ranquear, ou poder, de certa forma, entender prioridades dentro dos financiamentos, para projetos que usem, né, de certa forma, mais mão de obra e mais produto brasileiro em relação a outros produtos, a outros projetos que acabam utilizando muito mais produtos importados, como a gente sabe que é o caso do solar fotovoltaica. Como está essa discussão aí dentro do banco? Seguinte, o BNDES só financia conteúdo local. É um banco que hoje a gente... todas as nossas linhas, tudo que o BNDES financia tem que contemplar algum índice de conteúdo local. No caso de eólica, o BNDES ajudou a criar essa indústria no país. E o que acontece? O preço da energia está muito baixo. Então, novos projetos não têm sido destravados. E a demanda do setor é para que a gente considere que a indústria de eólica passa por uma crise e que a gente reduza o custo do financiamento para a eólica onshore. E a gente está, neste momento, trabalhando para isso, mas a gente ainda não tem novidades. Assim que eu tiver, eu te aviso. Certo, com certeza. E a gente fala muito, né? Você mesmo já comentou aí sobre uma vantagem competitiva do Brasil, né, na matriz energética brasileira, que já está. A gente tem ouvido isso um pouco, né? O Brasil já está começando um pouco mais à frente, porque enquanto os países estão discutindo a descarbonização da matriz energética, a gente já tem uma matriz um pouco mais descarbonizada. Mas teve uma vez que você comentou que, na sua avaliação, essa vantagem competitiva tem data para acabar. Você pode explicar um pouquinho mais do porquê que você pensa dessa forma? Hoje nós temos uma vantagem competitiva grande na nossa matriz elétrica. Nossa matriz elétrica, ela é 89% renovável. Por que ela tem data para acabar? Porque em algum momento, porque os outros países estão investindo muito em fontes renováveis, em solar, em eólica, e nós temos linha de transmissão, nós temos um sistema elétrico integrado, com mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Os outros países vão fazer o que a gente já fez, entendeu? A gente está na frente, mas não significa que se a gente ficar parado, ninguém vai fazer nada. Então, pelos volumes que estão sendo investidos em eólica e solar, em fontes renováveis no resto do mundo, as outras matrizes vão ser descarbonizadas também. E você acha que um caminho para o Brasil tem que ser um caminho semelhante aos Estados Unidos, por exemplo? Porque os Estados Unidos escolheu o caminho, talvez ali de barreiras, vamos colocar assim, né, para poder dar um incentivo para o mercado americano. No Brasil tem que seguir essa... Os Estados Unidos, eles escolheram caminhos de subsídios, dar muito subsídio para atrair investimento em energia renovável. O presidente Joe Biden anunciou um pacote de medidas focadas nas mudanças climáticas. O objetivo é cortar as emissões, incentivando a busca por energia limpa. É mais uma guinada em relação às políticas do antecessor Donald Trump. A agenda ambiental foi um dos pilares de campanha de Biden. Logo no dia da posse, ele recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris. Nós não temos espaço fiscal para isso. Então, a gente não vai escolher esse caminho. A gente vai evoluir na legislação verde, aí a gente criou a plataforma para colocar os projetos. A gente vai ter que usar instrumentos
mais criativos, como a plataforma, como o Fundo Clima, como o Ecoinvest, como o TFFF. O governo está lançando várias outras medidas para catalisar investimento, inclusive privado, para o Brasil. E aí, o que eu acho? Que esses subsídios, esse subsídio em excesso que os Estados Unidos estão dando para atrair investimento, podem criar um problema, pode atrair projetos que ficariam viáveis por conta do subsídio, só que são subsídios que não vão durar para sempre. E assim, semana que vem tem eleição nos Estados Unidos, muda o governo e se o subsídio acaba. Então, esses subsídios distorcem o mercado, e inclusive, quando você conversa com o banco americano, tem muito banco que já está enfrentando, vendo o projeto quebrar, porque eram projetos que dependiam do subsídio, agora não são tão viáveis assim. Então, não, a gente não vai seguir o caminho dos Estados Unidos, a gente não tem condições, nem o caminho da Europa, e a gente está fazendo outras coisas, que a gente acredita que o Brasil tem tantas vantagens comparativas que nenhuma outra grande economia tem, que a gente consegue atrair capital, e com criatividade e com criação desses instrumentos catalíticos, o Brasil está atraindo investimento. O Brasil vai ter o hidrogênio verde mais barato do mundo em 2030. É aqui que tem que estar plantas que vão produzir hidrogênio verde, amônia verde, fertilizante verde, HBI verde. O Brasil tem biomassa. É aqui que a gente tem que construir planta de combustível sustentável de aviação, de biobunker. Certo, e isso tudo acabou sendo discutido também recentemente no Congresso, né, como você falou ali, de uma atualização de uma legislação verde, e a gente acompanha aqui no Jota e aqui no Jaule toda a tramitação e toda a discussão dentro do Congresso em relação a esses temas. Alguns já foram aprovados, né? A gente já tem ali o combustível do futuro, o marco legal do hidrogênio, outros ainda esperando a sua vez no Congresso Nacional. De que forma você pensa que o Congresso pode ainda contribuir? O que está faltando que o Congresso possa fazer para poder contribuir com esse cenário de uma legislação verde mais atualizada? Na verdade, aqui o que aconteceu? Até janeiro de 2023, o governo anterior não entendia que a transição climática era irreversível e nem que era uma grande oportunidade para o Brasil. Esse governo entende que é uma oportunidade como o país não viu em 100 anos. E aí, quando a gente chegou, quando o presidente Lula assumiu, todos os ministérios criaram áreas ligadas à transição e começaram a trabalhar nessa nova legislação verde. No PL, no marco do hidrogênio verde, da eólica offshore, de armazenamento, do mercado regulado de carbono, do combustível do futuro, porque é uma nova economia que requer uma nova legislação. Tem o tempo da democracia. O governo, obviamente, depende do Congresso para aprovar todas essas leis. Isso está acontecendo. A gente gostaria que fosse mais rápido? Eu também gostaria, só que nós somos uma democracia de mais de 200 milhões de habitantes. Daí tem o tempo da democracia. Mas a gente está chegando lá, a gente está indo. Precisa discutir, chegar em acordos, todos os setores precisam ser ouvidos. Mas em relação a legislações que estão sendo discutidas, né, uma especificamente trata sobre o PATEM, o Programa de Aceleração de Transição Energética, que é um texto que tem uma ligação direta, né, com tudo que a gente vem discutindo aqui, de transição, de mecanismos, de formas de incentivar a transição energética, e que coloca o BNDES para fazer a gestão ali do Fundo Verde, que seria o mecanismo financeiro para bancar essas ações no mercado privado. Como que vocês estão enxergando o PATEM
E se vocês pensam que tem alguma forma de aprimoramento do texto que poderia ser trabalhado. O patente, pelo que eu saiba, está parado, né? É um dos projetos que está parado. O projeto que eu acho mais importante que ande rápido, o PL do mercado regulado de carbono. Porque no momento em que a gente precificar carbono no Brasil, a gente começa a construir o mercado de carbono. O projeto determina um limite de emissões de gases de efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. E o Brasil é um país que produz produtos intensivos em energia, com baixa quantidade de carbono. O patente, que eu saiba, está parado. Óbvio que se ele começar a andar, a gente vai se pronunciar. Não, certo. Ele está atualmente para poder ser votado na Comissão de Infraestrutura, né? Dependendo ali também de um acordo. Ainda vai demorar. Ainda vai demorar. No texto, com certeza. É aquilo que você comentou, né? Depende do tempo ali do próprio Congresso. Luciana, eu queria agradecer a sua presença, colocar ali sempre o Jauli sempre à disposição, falar que você é sempre muito bem-vinda para retornar depois, mais tarde. Obrigada, viu? Tchau! Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Tiago Aguiar e André Rossi. Foram usados áudios da CNN, Valor Econômico, Jovem Pan News, TV Cultura e Agro Mais. Até a próxima!